breve palestra, posso considerar uma palestra, conscientizar os irmãos. E eu dizer para os irmãos que eu não caí aqui de paraquedas. Em 2016, eu comecei a acompanhar uma mudança histórica que houve no nosso país, que foi o impeachment da ex-presidente Dilma, e que foi feito bonito, irmãos aqui, talvez o mais jovem não, mas os irmãos da minha faixa etária, dos 30 para cima, já vão se lembrar desse episódio. E eu coloquei no meu coração, falei, Senhor, eu quero contribuir de alguma forma. E juntando o útil ao agradável, era um sonho já antigo da minha mãe, e Deus foi colocando no meu coração aos poucos, eu resolvi entrar para a área do direito, que é uma área ampla, e sendo uma área ampla, ela também engloba essa parte da política. E eu coloquei isso no meu coração, falei, Deus, eu quero também poder contribuir com a minha nação de alguma forma. Eu fui militar, eu aprendi na época de militar que o nosso símbolo maior, que a gente deve ter respeito à nossa bandeira, e independentemente de partido político, independentemente de lado, esquerda e direita, nós somos um povo brasileiro e todos nós temos que respeitar essa bandeira. Então, irmãos, o que eu vou trazer aqui hoje para os irmãos está baseado tudo está baseado nesse livro, tá? Esse livro aqui, para quem não conhece, é um livro da época da Contra-Revolução de 64. O título do livro é o seguinte, A Verdade Sufocada, que é uma história que a esquerda não quer que o Brasil conheça, tá? Eu não tem como eu falar muito dele, mas aqui a história dele se começa na década de 30, e quem tiver curiosidade, quem quiser dar uma olhada nele, no sumário, uma coisa rápida, após a Santa Ceia, eu estarei aqui, quem tiver curiosidade pode procurar, tá? É um livro do Coronel Ustra, tá bom? Nós sabemos que lá atrás, nesse período, houveram exceções de ambas as partes, e que o que é contado é uma coisa totalmente destoante do que realmente aconteceu, tá? E vamos lá, irmãos. Eu trouxe aqui uma ilustração. Gabriel, coloca na tela aí pra gente, por favor. O título, O Despertar de uma Nação. Irmãos, peço aos irmãos que não levem para o coração, caso tenha aqui pessoas, irmãos que sejam professores. O que eu estou trazendo aqui não é para atacar a pessoa em si ou atacar a profissão, eu só estou mostrando fatos, tá? Acredito não, é uma coisa que nós, como povo de Deus, a gente não pode deixar de mostrar a verdade, e a gente não pode deixar de seguir aquilo que é oposto aos ensinamentos de Deus, ao ensinamento que a gente recebe desde pequenininho. E essa palavra aqui, irmãos, essa breve palestra aqui, é uma palestra que é direcionada única e exclusivamente para toda a igreja, tá? Os jovens também ficam bastante atentos. Pode passar, Gabriel. O objetivo dessa palestra é mostrar para a igreja o que estamos enfrentando, não sendo só a política em si, e sim uma guerra cultural e espiritual. O pastor falou da quantidade de informações que nós temos recebido ultimamente, e isso é verdade. Então, nós estamos vivendo uma guerra, tá? Uma guerra de informações. É uma nova guerra, não é aquela guerra bélica, aquela guerra de armas, mas é uma guerra de informações, cultural e espiritual. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, nós temos sido doutrinados nos últimos anos do politicamente correto. Hoje em dia a gente não pode falar mais nada, a gente não pode falar um A. A gente não pode, determinadamente, a gente não pode falar eu sou homem, você é mulher, que a gente já está sendo atacado.
Pode passar, Gabriel. Os assuntos: doutrinação, ideologia de gênero, destruição da família, ataque aos cristãos evangélicos, evangélicos, liberação das drogas e aborto, amigo das ditaduras latino-americanas, maior esquema de corrupção na história da humanidade, censura, marco regulatório da mídia e redes sociais, vingança contra os brasileiros, mentira. Irmãos, preste atenção ali, ó, vermelho ali, ó, aparelhamento institucional, ativismo judicial, embaixo do ano primeiro. Pode passar, Gabriel. Doutrinação e ideologia de gênero. E destruição da família. Durante décadas, vivemos sob o marxismo cultural em nosso sistema educacional. Era marxista a chave de leitura para todos os fenômenos sociais, históricos, políticos e econômicos. E assim se formavam jornalistas, mestres, doutores e alfabetizadores. Marx no topo e Paulo Freire na base. A alfabetização, que era feita em poucos meses no primeiro ano do ensino fundamental, não se completa em 3 anos. E 63% da população é analfabeta funcional. Eis é a essência de injustiça social. Observação: no CEP 402, logo aqui, esse CEP mais próximo aqui da igreja, tem uma foto enorme do Paulo Freire. O que é isso? É um método utilizado em que a gente vê os índices oficiais que a nossa educação, ela desceu. O nível de educação, nossa educação, o sistema educacional, são os piores índices mundiais, né? Um dos piores, acompanhando esse método Paulo Freire, junto com Marx. Pode passar, Gabriel. Irmãos, eu estou dando aqui só alertando a igreja, jogando a informação, e se a igreja depois tiver curiosidade, eu acredito que vocês vão ter curiosidade, pesquisem, tá? Tudo que eu vou dizer aqui, ó, tá tudo aqui, é só pesquisar que vocês vão encontrar essas informações. 33 anos de destruição do Brasil. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós estamos do jeito que estamos, não é por causa de 4 anos agora recentes. Isso tudo tem um processo. Isso tudo foi proposital. Tá? Ali, ó, o nome dos ex-presidentes pós-Constituição 88. Tá? Todos devem conhecer. Quem não conhece, Sarney, Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma, Michel Temer. Michel Temer, ele assumiu no lugar da Dilma, que foi impeachmentada, e Itamar Franco assumiu no lugar do Collor, que foi impeachmentado. Tá? Sendo que eles estão ali porque eles foram os vices imediatos do governo. Gabriel, solta o primeiro vídeo aí pra gente. Tem som? Não tá muito. Dá pausa, dá pausa. Volta lá para o slide, por favor. Irmãos, saiu um pouquinho, vai sair um pouquinho do que eu queria mostrar para a igreja, mas eu vou tentar explicar. Naquele vídeo ali, é um vídeo da década de 80, tá? Em que o atual candidato, o Luiz Inácio Lula da Silva, diz que o propósito dele para a nação brasileira seria a implantação do socialismo no Brasil, na década de 80. E ele diz naquele vídeo, numa reunião partidária, em que o Brasil
não teria os moldes do socialismo imediatamente. E demoraria cerca de 30, 40, 50 anos. Década de 80. Que ano nós estamos hoje? 2022. Está se concretizando. Está se concretizando. Por que eu mostrei a foto dos ex-presidentes ali? Porque tudo um processo, um jogo das tesouras. Um finge que é de um lado, outro finge que é do outro. E, na verdade, todos participavam do mesmo objetivo. Todos eles com o mesmo objetivo. Passa o próximo slide, Gabriel. O que seria essa doutrinação? Sistema econômico. Temos capitalismo, comunismo, feminismo, ideologia de gênero, linguagem neutra, progressismo, revolução do proletariado. Essa revolução do proletariado aqui, irmãos, aqui, tá? Aqui. O que seria essa revolução do proletariado? Eu vou explicar rapidamente. É a usurpação do poder, a deportação de quem está no poder, a tomada do poder na massa, através de guerrilha. Através de guerrilha. Linguagem neutra. Os irmãos já devem ter escutado falar desse tema. Hoje em dia eles estão querendo implantar uma forma, uma linguagem diferente daquilo que é a nossa linguagem, da nossa língua portuguesa. Eles estão querendo colocar todes, eles, estão querendo mudar toda uma linguagem em prol da doutrina marxista dele, marxismo. Ideologia de gênero, irmãos, é muito importante que nós vigiemos os nossos filhos nas escolas, porque essa ideologia, ela destrói a criança, ela destrói a família. Eles querem fazer com que você aceite, empurrar goela abaixo, com que você aceite que o seu filho possa escolher com 5, 6, 7, na fase de juventude dele, que ele escolha, que ele decida o que ele quer, que ele pode decidir o que ele é, o que ele possa ser e não o que ele é. Isso é contra o nosso princípio. Eu peço que os irmãos pesquisem sobre a Agenda 2030, tá? Da ONU. Tudo isso que nós estamos passando aqui no território brasileiro é algo que está acontecendo mundial, tá? E vocês e a igreja, ela tem que saber do que está acontecendo. Não é aceitável que a gente permaneça com os olhos tapados. Pode passar, Gabriel. Vou exemplificar aquele sistema econômico que eu falei ali. Capitalismo. Coloquei o exemplo de vacas. Nós temos 2 vacas. Eu, no caso, eu tenho 2 vacas. Eu pego uma dessas vacas, eu vendo. Com o dinheiro que eu vendi, eu compro um touro, um macho, faço um rebanho através disso e multiplico o meu capital, multiplico o meu dinheiro. Socialismo. Você tem 2 vacas. O governo confisca uma e dá a outra vaca para o seu vizinho. Ou seja, o seu vizinho está ali parado, não quer saber da vida, não quer saber de nada, não quer saber de produzir, não quer saber de nada. E você está ali com o seu negócio. Você tem aqui. O governo vem, interfere no seu negócio, pega uma vaca e dá para o seu vizinho que não quer fazer nada. E eu coloquei ali a fase preparatória, tá? Fase preparatória para o comunismo. O que é o comunismo? Você tem 2 vacas. O governo confisca as 2 vacas e promete te dar um pouco de leite. Mas na verdade, você acaba morrendo de fome. Você acaba morrendo de fome. Pode passar, Gabriel. Confisca tudo que é seu. Mas isso não vai acontecer conosco. O governo que ficou de esquerda durante 16 anos no país não fez, não transformou a nossa nação no socialismo, no comunismo. Lembra do vídeo que eu queria mostrar para vocês, irmãos? Ele fala ali entre 30 e 50 anos. Ah, mas não vamos fazer sim.
Porque o plano não é rápido. Porque ele mesmo fala no vídeo, o Brasil é um país de tantas coisas. Ele fala assim no vídeo. O que são essas tantas coisas? Sou eu, são vocês. E é a igreja do Senhor. Tá? É a igreja. Nós não deixamos isso acontecer e não deixaremos. Já está acontecendo. Aí eu coloquei a definição, transgênero é uma pessoa que nasceu com um determinado sexo biológico que não se identifica com o seu corpo. Imagina, irmãos, eu sou homem, eu chego aqui e falo, não, agora a partir de hoje eu sou mulher. E o que aquela frase ali, ó, já está acontecendo, o que tem acontecido? Começou a acontecer no país, alguns locais já são assim. Imaginem vocês, irmãos, vocês peguem a sua família, um pai, uma mãe, seus 2 filhos, vão passear no shopping. Chegando no shopping, a sua filha, 8 anos de idade, 10 anos de idade, papai quer ir no banheiro. Você acompanha a sua filha até no banheiro e fica lá esperando. Eu faço isso até hoje com a minha esposa e com meus filhos. Meu filho mais velho tem 18 anos, minha filha mais nova tem 15. Eu fico lá com ele esperando no banheiro. Aí está lá escrito assim, banheiro feminino. Aí sua filha entra no banheiro. Aí daqui a pouco vem um homem e entra no banheiro feminino. Qual vai ser a sua reação, pai? Qual vai ser a sua reação? Para mim não. Não é. Por que isso? Porque ele se acha mulher, ele se identifica mulher, então ele vai utilizar o banheiro unissex feminino. Você já parou para pensar? Pode passar, Gabriel. Isso aqui é o que a doutrinação faz, irmãos. Olha lá, eu tenho 10 personalidades diferentes, todas elas têm seus próprios nomes, idades e opiniões. Isso é ideologia, irmãos. Isso é o que plantam na cabeça dos nossos jovens. Fora na escola, em algumas escolas, principalmente nas faculdades, nas universidades. Eu posso dizer, como testemunho, eu tenho conhecido, ele não é evangélico, ele é católico, ele era uma pessoa aparentemente normal, um jovem normal, um jovem de família, passou para a Universidade Federal. Se você vê esse jovem hoje, você toma até um susto de como está a cabeça dele e como ele está. Esses moldes aqui, ó. Pode passar, Gabriel. Irmãos, aí ó, já está acontecendo. Banheiro unissex na campanha presidencial, medidas às meninas. Pode passar. Olha aí, irmãos. Quantos anos vocês acham que tem aquelas 2 meninas ali? Consegue enxergar ali, ó? Dá para ver? Barraca do Beijo. Barraca do Beijo. Aquilo ali é uma escola, irmãos, particular. Uma escola particular. Uma escola particular. Aqui, ó. Vai passar, Gabriel. Olha a doutrinação aí, irmãos. Ali em cima, uma repórter. Professora esquerdista ironiza a doutrinação. Faz o L e afastada de creche em Santa Catarina. Mas a Sueli Câmara, de 32 anos, vai fazer o L longe dos seus alunos. Ela foi afastada após dizer que o dia da eleição era o dia próprio para ser uma professora de esquerda que doutrina crianças. Aí eu vou dizer aqui embaixo, vou ler aqui embaixo dela ali, ó. Bom dia, caros eleitores. Nunca foi tão propício para ser uma professora de esquerda que doutrina criancinhas, devido a elas da família tradicional brasileira. Tá aí, ó. Será que já consertou o áudio aí, Gabriel? Tenta colocar aí o vídeo do slide 12 aí, por favor. Aí, irmãos, não tem áudio, mas isso aí dá para ver, tá bem claro. Desmoralização da família. Cadê, Gabriel?
É isso aí que ensina para os nossos jovens nas instituições, nas faculdades. Isso aí, ó. Aquilo ali, ó, para quem não está conseguindo enxergar aí de trás, são dois homens. Dois homens. É a cultura que eles chamam de cultura. Volta para os slides lá, Gabriel, por favor. Para correr, porque... Pode passar os slides, Gabriel. Irmãos, Pastor Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. A igreja faz parte dos bons. O mal vai fazer barulho. O mal faz muito barulho. Muito barulho. Mas por que chegou onde chegou? Por que nós estamos vivenciando isso? Por causa do silêncio dos bons. Por causa da gente virar, muitas vezes, para o nosso amigo, não discutimos política nem futebol. Temos que discutir sim, porque a política depende do nosso futuro, do futuro dos nossos filhos. Nós temos que discutir a política sim. Tira isso da cabeça. Se você tem isso implantado na sua cabeça, tira da cabeça. Nós temos que discutir sim. Porque se nós nos calarmos, nós aqui, como representantes da igreja do Senhor, se a gente se calar, o mal prevalece sobre o bem. Pode passar, Gabriel. Aí, irmãos, umas fotos, ó. Sem feminismo, não há comunismo. Olha o que aqui em cima para os nossos jovens das instituições. Pode passar, Gabriel. Ali, ó, a bandeira LGBT. Uma imposição, não é nada contra quem, depois de ser maior de idade, resolve assumir, né, o que ele realmente gosta, mas aquilo ali, ó, é meio que uma imposição. É todo um partido querendo impor para a população. Pode passar. Irmãos, ali está um meme, né? Um meme da esquerda. Quem não conhece aquela minha ministra, ex-ministra atual, senadora eleita, Damares, ela era ministra dos Direitos Humanos, agora desse último governo, em que ela diz assim: eu não sou feminista, eu sou feminina. A mulher, ela tem que ser feminina, ela tem que buscar os seus direitos, porém, ela tem que ser feminina, não feminista. Aí embaixo, né, aí colocaram, fizeram uma montagem com ela ali, né, e embaixo dizendo assim, ó, punho cerrado, que é o símbolo do socialismo e comunismo, né? Somos feministas e comunistas. Pode passar, Gabriel. A Damares é pastora, tá? E depois, irmãos, não deu tempo de colocar aqui, mas vocês pesquisem a declaração que ela fez esses dias sobre pedofilia, tá? Quem não assistiu, assista. Comunismo, a ideologia assassina. China, 60 milhões, Rússia, 20 milhões, Coreia do Norte, 2 milhões, Camboja, 2 milhões, África, 1,7 milhão, Afeganistão, 1,5 milhão, Vietnã, 1 milhão, leste europeu, 1 milhão, América Latina, 150 mil. Vocês estão achando que é dinheiro? Não, mortos, tá? Mortos. Há quem diga que o comunismo não exista mais. Engana-se quem acredita que o comunismo não existe. O comunismo já matou mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. Pode passar, Gabriel. Ataque aos católicos e aos evangélicos. Ataque aos cristãos, no modo geral. Tá? Estamos vivenciando o maior ataque da nossa geração aos cristãos dos últimos tempos. Igreja sendo invadida, símbolos da nossa fé sendo apedrejados e destruídos, e principalmente o nome de Jesus sendo ridicularizado. Nós estamos vivenciando isso. Pode passar, Gabriel. Aquele ali, para quem não conhece, é um vereador de Santa Catarina, se não me falha a memória. Renato Freitas. Ele é do partido de esquerda. Você sabe, alguém aqui sabe o que ele fez? Invadiu a igreja Nossa Senhora do Rosário em Curitiba. Invadiu uma igreja católica.
e destruiu tudo na igreja. Ele e mais um grupinho liderados por ele. Destruiu tudo. Vocês lembram que eu falei lá no começo, irmãos? Gravem o que eu grifei de vermelho. Por que é importante aquela parte? Tá? Por que é importante? Pode passar, Gabriel. Aí mais um. Aquilo ali foi dentro da igreja, tá, irmãos? Você imagina, a gente está aqui com a nossa liberdade de culto assegurada pela nossa Constituição Federal, a liberdade religiosa. Aí entra um grupo e faz a gente parar o nosso culto aqui e a nossa liberdade religiosa. Acredita dentro da igreja. Pode passar, Gabriel. Caçado, vereador que invadiu a igreja apela à justiça. Lembra lá do começo? Aparelhamento institucional / ativismo judicial. Defesa de Renato Freitas, composta por advogados Cacá Guilherme e Edson Abdala, fala em racismo da igreja contra o invasor de igreja. Pode passar. Barroso, quem conhece Barroso aqui? Irmãos, Barroso é um dos ministros da nossa atual Suprema, ele é um atual ministro da nossa Suprema Corte, tá? Lembra lá? Fixa na cabeça: ativismo judicial, aparelhamento institucional. Barroso devolve o mandato de Renato Freitas, vereador petista que invadiu a igreja. Ministro do STF citou racismo estrutural em sua decisão. Parlamentar havia sido cassado 2 vezes por quebra de decoro. Ele já tinha sido cassado 2 vezes por quebra de decoro. Decoro, para quem não sabe, são as normas dentro de determinada instituição. No caso dele, vereador quebrou decoro dentro da Casa dos Vereadores. São normas. Pode passar. Vamos lá. A perseguição aos cristãos na Nicarágua. Apoiado pelo ex-presidente, o ditador Daniel Ortega mandou prender padres e fiéis. Apoiado pelo ex-presidente Lula, fechou emissoras e cortou o sinal da CNN. Amigos, tá? Amigos. Pode passar. Ali. Aqui embaixo tem um relato de uma pessoa de 43 anos que lembra desde a época que foi feita a Revolução Progressista lá na Nicarágua e diz que foram os piores dias da vida dele. Pode passar. Drogas. Irmãos, só Deus e a mãe ou um pai de quem tem um filho viciado, dependente das drogas, sabe como é. Quem é o Estado para falar o que nós devemos fazer, o que nós devemos deixar de fazer, ou quem é o Estado para dizer que seu filho pode utilizar livremente as drogas? Quem é o Estado? Então nós temos que lutar por isso. Aí ele diz assim: o consumo de drogas lícitas e ilícitas pode causar diversos efeitos colaterais no organismo em curto e longo prazo. Mudanças no apetite e no sono, alterações na frequência cardíaca, a pressão arterial, desenvolvimento de doenças mentais e outras complicações como câncer. Pode passar. Aborto. Nós temos 3 dispositivos no nosso regimento, no nosso ordenamento jurídico. 3 dispositivos que diz que o aborto não é permitido no Brasil. O aborto não é permitido no Brasil. A Constituição brasileira declara, no caput do artigo 5º, que o direito à vida é inviolável. O Código Civil e os direitos do nascituro estão assegurados desde a concepção. Artigo 2º. E o artigo 4º do Pacto de São José, que a vida do ser humano deve ser preservada desde o zigoto. O Pacto de São José é uma convenção internacional em que alguns países são signatários. O Brasil faz parte desse Pacto. São José. Êxodo, trazendo para a nossa fé, irmão, trazendo para a palavra de Deus. Êxodo 23:7. Não matarás o inocente nem o justo.
O ser que é gerado no ventre da mulher é inocente, irmãos. Nós não podemos tirar a vida do inocente. Ele não pediu ele para ele, pediu para nascer. Pode passar, Gabriel. Aí eu coloquei aqui que foram 3 palavras, né, mais difíceis assim, né? Conceber, a concepção, né? Olha lá, irmãos, ó, olha ali, ó. No próprio Google já está ali, ó. Ficar prenhe. Olha lá atrás, a ideologia lá da linguagem neutra. Prenhe. Eu não conheço prenhe, eu conheço prenhar. Emprenhar. Ser fecundado ou engravidar, conceber, né? Concepção. Zigoto é uma célula resultante da união do gameta masculino com o feminino. Zigoto, que diz lá o Pacto de São José. E aqui embaixo, quem não conhece o termo nascituro, significa aquele que há de nascer. É o ente que já foi gerado ou concebido, mas ainda não nasceu. Pode passar, Gabriel. Aí ali nós temos o terceiro dispositivo dizendo sobre o aborto, artigo 128 do Decreto-Lei 2.848 de 1940. Para quem não conhece, é o Código Penal, tá, irmãos? Diz assim: não se pune um aborto praticado por médico. Inciso 1º, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aí depois, aborto no caso de gravidez resultante de estupro, e se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz do representante legal. Ou seja, o aborto, ele não é liberado no Brasil. O que seria isso? Para se realizar o aborto, teria que mexer em alguns dispositivos da nossa lei, e isso não é fácil, além de ferir a nossa fé do que está escrito na Bíblia. Pode passar. Vamos lá, ditaduras. Rápido. 9 curiosidades sobre o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, irmãos, até então nunca existiu, não existia, é o que eles diziam. Mas para eles chegarem ao poder, eles precisaram mentir. Eles mentiram, eles ocultaram, eles esconderam isso para a igreja. Para a igreja não, para a nação brasileira. Pode passar. Foro de São Paulo, tá? Ali foi um encontro em 1990, num hotel em São Paulo, onde tinha os maiores ditadores da América Latina. Os fundadores foram o ex-presidente Lula e Fidel Castro de Cuba. Olha como é que Cuba está lá hoje. Depois dê uma pesquisada. Pode passar. Eu não vou ler tudo porque já está um pouquinho em cima já. Ali, ó, foto do Lula com Fidel. Pode passar. É um grupo, tá, irmãos? Um grupo. Uma organização. Querendo fazer tudo isso na América Latina. Transformar tudo em um só. Tudo em um só. Atacar a nossa soberania. Pode passar. Ali, ó, foi, se eu não me engano, a última sabatina de 2002, antes da primeira, antes dele ser eleito pela primeira vez. Ele mentiu ali no Pote Casói. Ele omitiu a existência do Foro de São Paulo. Pode passar. Ortega. Lembra de Ortega, Nicarágua? O que ele tem feito lá ultimamente? Pode passar. Pode passar. Chaves. Quem aqui já ouviu falar na Venezuela, como está a Venezuela hoje? Chaves, amigo de... Pode passar? Pode passar? Castro, Cuba, pode passar? Uma reunião. Ali, ó, volta. Atual presidente da Venezuela. Ele está lá, todo alinhado. Vai ver como é que está o povo da Venezuela. Quem aqui conhece Pacaraima, no Roraima? Pacaraima é a cidade que faz fronteira com a Venezuela. Chega em média 600 venezuelanos. 600 venezuelanos dia no Brasil. 600 venezuelanos dia. O que eles estão vindo fazer aqui no Brasil? Eles não estão vindo passear. Quem aqui tem animal de estimação? Gato, cachorro, coelho, papagaio? Acredito que todo mundo tem. Quando começou essa guerra na Ucrânia,
Ucrânia-Rússia, os brasileiros pediram para o governo trazê-los de volta para casa. E eles fizeram um pedido para o governo, eles falaram assim: posso levar meus animais de estimação? Pode. Eles estão certos, os cachorros, eles só tinham cachorro no caso. Trouxeram. Pergunta para esse pessoal da Venezuela: ué, mas vocês estão vindo sem animal de estimação? Vocês não gostaram de animal de estimação, não? Sabe qual vai ser a resposta dele, irmãos? Por causa da fome, nós tivemos que comer os nossos animais. Lá não existe animal de estimação, acabou, não tem. Não tem. Aquele amor que você tem pelo seu bichinho, mesmo? Luto. Pode passar. De tanto serem atacados, né, após eles mesmos terem confessado que existe o Foro de São Paulo, agora o nome é Grupo Puebla. Grupo de Puebla. Ali está Fernandes, presidente da Argentina, esse segundo eu esqueci o nome, Mujica, presidente uruguaio, não sei se é o atual presidente ainda, acredito que não seja mais o atual presidente, mas faz tudo parte, são tudo amiguinhos, tudo amigo. Pode passar. Irmãos, olha aqui, ó. Eu falei ali, Fernandes, presidente da Argentina, ele é sucessor dela, Kirchner, sucessor da Kirchner, Cristina Kirchner. Aí está ali, ó, com inflação superior a 100%, argentinos vasculham lixões para sobreviver. É como está a Argentina hoje. Hoje, no governo do Fernandes, sucessor dela. São tudo amiguinhos. Aquele ali, ó, ele se elegeu agora, com a maior abstenção, se eu não me engano, foi a maior abstenção da história da Colômbia. Ou seja, por causa do silêncio dos bons, quem venceu foi o... Ali, ó. Aí olha só, olha embaixo. Colômbia aprova união livre de adultos com menores a partir de 14 anos. E aí, irmão? É isso que nós queremos para a nossa nação? Aqui no Brasil, estudo de vulnerável, 14 anos de idade. Pode passar. Inflação na Venezuela atinge 157% em 12 meses, diz Banco Central do país. É como se você pegasse, irmãos, imagina aqui, ó, vocês estão vendo aqui a grossura do livro aqui, ó. O que foi feito ali foi impressão de moeda, impressão de dinheiro, para tentar dar uma equilibrada nas contas e tal. Impressão de dinheiro. Isso aqui é como se essa quantidade de folhas aqui fosse a quantidade de notas altas. Qual a nota que nós temos hoje no nosso país? A de R$200. Imagina essa quantidade de notas de R$200 aqui hoje para a gente estaria rindo à toa, né? Mas a quantidade dessa daqui, lá não daria para comprar um microfone. Imagina, você está com o bolso abalotado de dinheiro, não daria para comprar um microfone. Pode passar. Ali é uma venezuelana. Aquilo ali é em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela diz ali, ó, pode passar o próximo slide, está do lado do filho dela. Sou venezuelana, não deixe o comunismo e o socialismo entrarem no Brasil. Ela está pedindo ali, vote, né, para o outro candidato que não é o da esquerda. Agradeço sua ajuda, temos 4 crianças. Eu esqueci de dizer, irmãos, que nesse percurso que eles fogem da Venezuela para o Brasil, não vou precisar 100%, mas é o que eu escuto falar, é que todas as mulheres chegam violentadas ao Brasil, todas no percurso de fuga, todas elas, tá? Todas. Pode passar. O maior esquema de corrupção da história foi o governo que teve de 16 anos, que foi de 2003 a 2015. A Polícia Federal considera a Operação Lava Jato a maior investigação de corrupção da história do país. E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos considera o esquema de corrupção do Grupo Odebrecht, investigado pela Lava Jato, como o maior pagamento de propina da história mundial. Estima-se que o valor desviado chega a casa dos 1,4 trilhões de reais. 900 bilhões na Petrobras e 400 milhões no BNDES, emprestando dinheiro para amigos de fora, dizendo que a garantia que nós teríamos para eles pagarem esse empréstimo seria uma garantia através de charutos.
Pode passar. Isso não é dinheiro, não, mas é dele, eles são os polícias, não, é dinheiro meu e seu. Sabe aonde, irmãos? Que é meu dinheiro e seu? Quando a gente compra lá 1 quilo de arroz, que está, não sei, há alguns meses atrás, por causa dessa pandemia, né, de fechamento de tudo, da dificuldade da logística das coisas, arroz custando R$30, faz 5 quilos, está ali, o custo está ali, ó. Vê quanto está hoje. Está ali. Ali, irmãos, ó, tem um layout que é parecido com uma coisa que todo mundo aqui gosta. Quem gosta de Netflix? Todo mundo. Só eu? Aqui, ó, tá ali, ó. Não, eu. É só entrar e ver. Tá ali. E eles ainda têm a cara de pau de dizer que não viram erro em tornar os bilhões do nosso Banco Nacional de Desenvolvimento em Cuba, Venezuela, África. Eles ainda têm a cara de pau de dizer que não houve erro. Pode passar. Olha lá, ó. Tá ali, ó. Para todo mundo, ó. Pesquise. Todos nós temos acesso. Pesquisa, tá ali, ó. Lula.com.br. Só pesquisar. Pode passar. Censura aos meios de comunicação. Quem gosta de entrar no Facebook, no Instagram, postar foto? Eu não gosto, não. Não tem rede social. Não gosto. Mas eu acredito que a maioria dos jovens aqui gosta. A maioria gosta. Sabe o que vai ser feito? A regulamentação das redes, das mídias. O que é isso? Para você poder postar uma coisa que você queira, poxa, irmão, o prefeito aqui da minha cidade não vem no meu bairro. Eu vou fazer um vídeo aqui dizendo que eu queria que ele asfaltasse aqui e que, poxa, ele está largando aqui o meu bairro aqui. Você não vai poder postar, porque você vai ser censurado. Você vai perder a sua liberdade. E no 146 da África foi? Livre estou. Cuide, irmãos, cuide. Você está livre hoje, então cuide para você permanecer livre. Você está livre, cuide para você permanecer livre. Ele mesmo disse, aspas dele, pode ter certeza que se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação. Pode passar. Isso tudo, irmãos, tinha os vídeos nos momentos certos ali dos slides, mas infelizmente o áudio não funcionou. Nicarágua aprova lei para controlar o setor audiovisual. Toda a produção do país deverá passar por regulamentação da ditadura de Daniel Ortega, que está no poder ininterruptamente desde 2007. Ininterruptamente desde 2007. Pode passar. Venezuela. Nova onda de censura contra a imprensa crítica. Lá na Venezuela, irmãos. Venezuela não, foi isso em Cuba. Em Cuba é assim. Lá não tem imprensa, só tem a imprensa do governo. É só aquilo que o governo quer que divulgue. Aí para você ter uma notícia de fora, você tem que ir lá no mercado negro, compra um pendrive, assiste a notícia em algum dispositivo seu em casa, notícia de uma semana atrás, escondido, arriscado você ser preso, arriscado eles assassinarem vocês, se eles verem que vocês possuem acesso a tal notícia. Pode passar. Acabamos. Ali, irmãos, ó. Isso aqui é recente, tá? É agora, deve ter 5 dias isso. PT aciona o TSE para impedir 34 perfis de jornalistas e influenciadores digitais publicarem no Twitter. Publicarem sabe o quê? Fazer sabe o quê? Isso aqui que eu estou fazendo para vocês. Mostrar a verdade. Mostrar a verdade. Eles são contra a verdade, eles são contra. Tudo eles querem censurar. Pode passar. Pode passar. Ali, ó, eu coloquei só até o 17. Tem mais, são 34. Tem perfis ali conhecidos. Nicolas Ferreira, conhece o Nicolas Ferreira, o jovem menino prodígio? Ele é um deles. Os filhos do atual presidente. Pode passar. Isso aí que me preocupa, irmãos. O ex-presidente, ele está, você vê nos discursos dele, que ele está com ódio da população brasileira, com rancor. Ele diz que ele não pode ser chamado de ladrão por qualquer canalha. Quem é qualquer canalha? Eu? Você? Não entendi. Ele fez o que fez, foi condenado. Ele não pode ser chamado
chamado de ladrão. Tem um vídeo aqui que eu não consegui publicar, de um ex-ministro que se aposentou agora recentemente da Suprema Corte, que ele diz: o ex-presidente, ele não tem meu voto. Por quê? Porque ele não foi absolvido. Os processos dele foram suspensos por incompatibilidade territorial. Incompatibilidade territorial é o seguinte, irmão: determinada vara julgou e o advogado dele entrou com recurso dizendo que aquela vara não podia ser jogadora do processo dele. E ele tem que ser, o processo dele tem que ser reiniciado em outra vara. Lembra lá atrás, ativismo judicial, vermelhinho? Pode passar. Aquilo ali é um outro ponto importante, irmãos. Quem aqui tem mais de uma televisão dentro de casa? Eu tenho. Acredito que a maioria aqui também tem. Pelo menos uma televisão na sala e uma no quarto. Ele disse, irmão, que a classe média no Brasil ostenta muito, que deveria ter no máximo uma televisão dentro de casa. Ora, se eu trabalho, se você trabalha, a gente tem condições de ter mais de uma televisão dentro de casa? Qual o problema disso? Pode passar. Pode passar. Aí ali a falácia dos combustíveis, né? Diz que está muito caro, não sei o que, tá? Olha ali, irmãos, em 2010, o salário mínimo era de R$510. O preço da gasolina por litro era R$2,60. Com o salário mínimo você comprava 196 litros. Hoje, após as medidas do governo federal junto com os governadores e redução de impostos feito pelo parlamento brasileiro, através de um pedido presidencial, não foi na canetada. Ali, ó. Com um salário mínimo você abastece 242 litros. É uma quantidade um pouco maior do que o governo anterior. Pode passar. Uma lembrancinha ali da época em que havia harmonia entre os poderes. Aquilo ali são malas de dinheiro rico, encontrado aqui 51 milhões de reais dentro daquelas malas, encontrado no apartamento do senhor Gedel Pereira Lima. Gedel, não é isso? Gedel, né? Gedel Pereira Lima. Aí ali é a época que os pobres comiam a picanha e a cervejinha. Né? Pode passar. Sobre essa afirmação, os pobres vão voltar a ser felizes, comer picanha com cervejinha. Olha ali o que ele falou. Olha a data ali, ó. 2015. Pobres terão que comer arroz sem carne durante crise, diz Lula. Naquela época lá de 2013 e 2015, o Brasil só vivia em crise. Mas a crise era a crise institucional, era a crise dos esquemas com o nosso dinheiro. Essa era a crise que o Brasil passava. Olha lá, Folha de São Paulo, perfil verificado. Ali, tá ali, ó. Vai lá acreditar que você vai comer picanha. Sabe qual picanha que ele quer que você coma? A picanha dos seus animais, que eu acabei de falar aqui. Essa é a picanha que ele quer que você coma. Pode passar. Irmãos, já estou acabando, tá? Eu cheguei na parte que eu queria falar para vocês. Essa eleição de 2022, irmãos, prestem atenção. Por favor, eu sei que o assunto é chato, mas a gente tem que alertar os irmãos da igreja para a gente não cometer esse erro. Isso depende da igreja. Tá? Essa eleição vai ser definitiva para o futuro do nosso país por pelo menos 30 anos. Por quê? No próximo mandato, o próximo presidente ele elege 2 ministros da Suprema Corte. 2 ministros da Suprema Corte. Igualariam poucas coisas. Se for 2, mais 2, 4. As pautas antiprogressismo, anti-esquerdas, elas teriam força. Ou seja, o combate à esquerda teria mais força. E eu disse ali, né, é importante para os nossos filhos. 2 pontos importantes. Um é esse do STF, passa, vai passar. O próximo governo poderá nomear pelo menos 31 magistrados em 10 tribunais. O que é isso, irmãos? Quem viu ali, quem lembra ali do começo ali da reportagem do vereador que invadiu a igreja? E você lembra o que ele fez? O que fizeram com ele? Ele foi colocado
no mandato novamente. Ele foi cassado pelo parlamento, ele foi colocado novamente dentro do parlamento. Por quê? Por causa da justiça. Está vendo ali, irmãos? Por que é uma coisa séria? Porque a nomeação de cargos, o juiz só sai do cargo se ele se aposentar. E aí, são 30 anos em média. Geralmente uma pessoa que assume o cargo de ministro, fica aí, ele assume com 50 anos em média, 55. Pode passar. Pode passar. Olha lá, o próximo governo poderá nomear ao menos 31 magistrados e 10 tribunais. Pode passar. Pode passar. Plano do governo é o último tema. Já imaginou um governo que não sabe como vai criar, junto à iniciativa privada, novos empregos para você que está lendo essa mensagem? Pois é, ele não sabe como fazer. Palavras dele. Eu vou criar empregos, mas eu não sei como fazer. Irmãos, como que a gente vai delegar a nossa nação para uma pessoa que não sabe como vai criar? O Brasil é um carro potente. Eu vou usar a palavra aqui, o Brasil é uma Ferrari. Imagina você dar uma Ferrari para uma pessoa inexperiente, uma pessoa de 18 anos de idade, que não tem experiência no volante. Imagina. Pode passar. Não sabe como vai criar novos empregos. Pode passar. Ali está o vídeo, no momento exato. Página dele, do YouTube, no momento exato, 2 horas, quando ele fala, quando ele comete essa, para a imprensa, gafa, ele comete essa gafa. Pode passar. É tudo um plano, tá, irmãos? Tudo faz parte de um plano. Ali, ó, o Paulo Figueiredo Filho, ele é um jornalista, que ele mora hoje nos Estados Unidos, porque ele não tem liberdade para falar o que ele pensa. A profecia, aquele ali, ó, presidente General Figueiredo, o último presidente antes da nossa carta de Constituição, nova carta magna, nova Constituição. Aí ele disse assim, olha só, a palavra dele: vocês querem então que eu reconheça esse sindicato? Na época era um sindicato, hoje é o partido, PT. Vocês querem que eu reconheça esse sindicato? Ok, mas não se esqueçam que esse partido chegará ao poder, e lá estando, tudo fará para instituir o comunismo, bom. E nesse dia, vocês vão querer tirá-lo de lá. E para tirá-lo de lá, será à custa de muito sangue. O sangue brasileiro. Pode passar? A liberdade nunca está a mais de uma geração de sua extinção. Não a termos aos nossos filhos pelo sangue. Devemos lutar por ela, protegê-la e entregá-la a eles para que façam o mesmo. Pode passar. Ronald Reagan, tá? Um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Pode passar, Gabriel. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Nós temos que estar sempre vigilantes. A palavra do Senhor diz que nós temos que estar sempre vigilantes. Aquele ali é um dos pais fundadores da América. Tá? Foi ele que foi um dos responsáveis pelos Estados Unidos ser o que é hoje, pelo livramento dos Estados Unidos da mão dos europeus. Pode passar. A ditadura perfeita terá as aparências da democracia, uma prisão sem muros, no qual os prisioneiros não sonharão sequer com fuga. Um sistema de escravatura, onde graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. Olha aqui, irmãos. Olha aqui. Preste atenção. Aqui, ó. Enquanto nós estamos nos divertindo, o país está sendo usurpado. Pode passar. E, para finalizar, Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Irmãos, o que eu vos trago aqui nessa manhã é um pouco de conhecimento, o mínimo que deu para trazer. Então, irmãos, vamos tomar posição. Nós temos um lado a escolher. Não deixe que o mal vença o bem. Pode passar? Que Deus abençoe a nossa nação. Eu agradeço a oportunidade. Irmãos,